Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é João Vitor, você está no canal Castelo do Ocidente e estamos aqui para o segundo vídeo da série A Vida Intelectual com base no livro do Padre Sertian. Bem, como eu já mencionei antes, no vídeo anterior, resolvi fazer essa série para ajudá-los a entender o livro e a buscar de fato uma vida intelectual. Para isso, eu resolvi adaptar esse segundo vídeo, enumerando agora os subcapítulos. Este é o capítulo 2 e ele, por sua vez, apresenta alguns subcapítulos para vocês poderem acompanhar com a leitura, acompanharem com o livro em mãos, poderem se situar onde eu estou falando e sobre o que eu estou falando. Terminamos o vídeo passado com a seguinte frase: ouça agora quais virtudes que Deus lhe pede. E começamos este vídeo nesta mesma vibe. Quero ler aqui inicialmente uma frase do segundo capítulo, a primeira frase, na verdade, do segundo capítulo, intitulado As Virtudes Comuns. Eu poderia dizer: a virtude contém a intelectualidade em potência, pois, conduzindo-nos a um fim que é intelectual, a virtude equivale ao supremo saber. Aqui, o Padre Sertian, ele faz uma comparação entre a vida intelectual e as virtudes, né? O que a gente pode extrair dessa frase? Qual o conceito que a gente pode obter olhando um pouco mais aprofundadamente para essa frase? Bem, o primeiro ponto é que a vida intelectual ela não pode ser separada de uma vida virtuosa. Por exemplo, estranharíamos se uma pessoa com uma índole má, um caráter péssimo, nos desse um conselho. Mesmo que este conselho fosse válido, teríamos algum pé atrás em relação a este conselho, porque ela não veio de uma pessoa moralmente boa, digamos assim. O intelecto, como diz Sertilanges, ele não passa de um instrumento, e cabe a nós decidirmos como iremos usar este instrumento, se é para um fim bom ou se é para um fim ruim, certo? Porque como um instrumento, ele é neutro, né? Aí a pessoa que vai decidir se vai usar para fazer o bem ou se vai usar para fazer o mal. Indo mais à frente, quero ler outra frase aqui do capítulo, do subcapítulo, na verdade, né? O espírito, não estando mais sobre exame, não se movendo mais no nível que lhe é próprio, envedará por caminhos desastrosos. E aqui temos a confirmação do que disse anteriormente. Um espírito que não está pautado em virtudes, em excelências morais, ou pelo menos que não busca esta finalidade, não poderá seguir por um caminho que seja próprio de um intelectual, que seja próprio de um verdadeiro estudante, porque lhe falta uma parte preponderante, fundamental a todo o estudo, que é o alicerce da virtude. Esta virtude iremos nomeá-la posteriormente, assim como Sertian faz em seu livro. Outro aspecto importante também do livro é que Sertian coloca que a verdade só é alcançada por quem a ama de fato, quem a procura, quem a busca, né? Quem é digno de merecê-la. Não é possível encontrar a verdade sem antes amá-la. E seguindo mais uma vez a leitura de outra frase do livro, não é a virtude a saúde da alma? Essa pergunta que Sertilanges nos coloca requer uma certa meditação, que não cabe aqui e deixo para você, leitor, refletir se de fato a virtude é a saúde da alma. Se vocês chegarem a alguma conclusão interessante, quiserem deixar aqui nos comentários, ficarei muito grato. Platão ele nos diz que temos que pensar com todos os nossos esforços, né? Temos que pensar com nossa alma, como um todo, como uma unidade, certo? E agora, outra pergunta que lhes faço. Uma alma doente pode alcançar alguma virtude? Pode ser uma alma estudiosa? E a resposta é não. Uma alma que possui esses defeitos, certo?
defeitos, digo, não coisas que erramos corriqueiramente, por exemplo, ficarmos irritados de vez em quando, ou xingar alguém, por exemplo, mas eu digo erros viciosos, né? Como, por exemplo, a intemperança, a falta de coragem, a falta de persistência, a falta de constância. Esses erros que de fato atrapalham a vida de um estudante, não é? E a resposta é não, não é possível alcançar uma vida, não é? Com esses defeitos. O exercício das virtudes é um exercício prático da vida intelectual. É somente no terreno das virtudes que encontramos não a verdade em si, mas pelo menos um princípio de verdade, né? A substância da verdade. Agora, eu quero enumerar um pouco dos problemas que Padre Sertian cita aqui no livro, ainda no mesmo subcapítulo, que dei o título no começo. Podemos citar aqui a preguiça, a sensualidade, o orgulho, a inveja, a irritação, entre diversos outros, certo? Entre diversos outros inimigos da sabedoria, digamos assim, que atrapalham nossa busca pelo saber, não é? Até porque quando temos essas coisas incorporadas na nossa alma, elas dificultam isso tudo. Pense, por exemplo, na irritação. Quando tu receber uma crítica, você irá ficar irritado e provavelmente vai repudiá-la, sendo que poderia ser algo construtivo para o seu aprendimento, né? Para a sua aprendizagem como aluno. Então, essas invirtudes, na verdade, né, quando incorporadas à nossa alma, elas atrapalham de fato. Poderia estar aqui milhares de outros exemplos, né? Mas para o vídeo não ficar muito grande, andamos avante. Aqui, uma outra frase do livro que eu separei. Bem-aventurados os corações puros, disse o Senhor, porque eles verão a Deus. E aqui é só mais uma confirmação do que nós estamos falando ao longo do vídeo. Um coração puro que busque ser virtuoso, busque ser verdadeiro, provavelmente irá conseguir ver a Deus. Agora, indo para o segundo subcapítulo, a virtude própria do intelectual. Cientes que a virtude é um passo importante para toda e qualquer vida intelectual, nomearemos agora esta virtude. Sertian a chama de estudiosidade. E até ele comenta depois, né, que ninguém julgue isso simplório, porque os grandes sábios eram adeptos dessa, digamos, virtude da estudiosidade. E essa estudiosidade, ela contém alguns pontos que Sertian expõe. Um deles é a temperança. O que é a temperança? Que eu já citei antes no vídeo. A temperança é a capacidade de resistir, não é? De se manter forte em situações que parecem adversas. De temperar, de se adaptar às circunstâncias que o meio lhe impõe. E outros inimigos desta virtude, podemos citar também a negligência e a curiosidade vã. Negligência, não irei me alongar, porque todos já sabem que é você se recusar a conhecer um tema quando ele é necessário para o seu conhecimento, como, por exemplo, o conhecimento da gramática portuguesa para começar a ler livros de filosofia, ou qualquer outro livro, na verdade. E o segundo é a curiosidade vã, que irei fazer como o Sertilhante faz e me apegar um pouco mais nela para explicá-la. Porque nem toda curiosidade é ruim, isso é importante frisar, certo? A curiosidade, ela é parte da vida intelectual. Porque um espírito que fica estático e não se estimula por outros temas além do que ele está estudando no momento, é um espírito que tende a ficar estático, né? Como uma pedra. Porém,
aí entra a questão da curiosidade vã. É realmente necessário saber aquilo que me é curioso ou que me aparenta ser útil? E aí vai de cada análise, uma análise feita pelo estudante para assim encontrar o caminho que deve seguir. Isso é uma análise muito mais pessoal, para que eu possa fazer aqui num vídeo, dizer o que é útil, o que é inútil, porque são coisas que ficam a cargo da pessoa, certo? E quem sou eu para dizer o que é útil e o que é inútil? Outro ponto importante também é quando Sertian fala que há outros deveres humanos além do estudo e que não devemos nos ocupar só do estudo. Por exemplo, temos o dever de trabalhar, temos o dever de colocar comida para o cachorro, temos o dever de lavar o quintal, né? Esses pequenos deveres não podem ser negligenciados. Eles têm que ser realizados e realizados com a maior perfeição possível. Mesmo que você não goste do seu trabalho, mesmo que você não goste de fazer atividade X ou Y, não é? A integralidade do estudo depende dessa circunstância, de você se manter firme nas condições adversas, mesmo que você não goste, por exemplo, do seu trabalho, né? Aqueles que de fato seguirem esses conselhos estarão prontos para o início de uma vida intelectual. Porém, atente, aqueles que aspiram mais alto do que podem alcançar, eles caem, eles tombam. E aí entra outra corrupção da nossa inteligência, o egoísmo, a busca pela fama, querer ser famoso, não é? Aspirar mais do que lhe é possível, aspirar mais do que Deus lhe deu. E aqui um ponto de curiosidade que irá auxiliar nesta busca é o livro que Sertian recomenda aqui, na verdade, que é 16 Conselhos, de Santo Tomás. Agora, quem aspira, de fato, baixo demais, continua estático, não sai do mesmo lugar, fica refém da sua situação, não consegue avançar, não consegue progredir. E isso também é, de certa maneira, uma afronta a Deus, porque você não está aproveitando todas as potencialidades que lhe foram dadas. Isso é uma forma de desrespeito com Deus, certo? Agora, uma série de perguntas que Sertilhães nos enumera no livro e que eu acho importante falar é: quem é você? Onde está? Que alicerces intelectuais já possui? Essas são as demandas que você tem que ter em mente a todo momento do seu processo intelectual. Não importa se você começou agora, tem 30 anos, tem 25 anos, tem 18 anos, tem 60 anos. Essas perguntas não podem sair da mente de um intelectual. Por que eu estou aqui? O que eu estou fazendo? Porque sem isso nosso trabalho será um trabalho vão, pueril, sem fins. E aqui termino com mais uma frase este subcapítulo. A ordem do espírito deve corresponder à ordem das coisas. Na realidade, tudo se eleva ao divino, tudo depende dele, pois tudo dele procede. Ou seja, não devemos aspirar mais e não devemos aspirar menos. Virtus in medium, né? A virtude está no meio, como dizia Aristóteles. Precisamos encontrar o que Deus de fato quis para nós e almejá-lo, nem mais nem menos. Terceiro subcapítulo, o espírito da oração. E esse subcapítulo é um subcapítulo muito, muito importante, certo? Porque é deste subcapítulo que nós iremos tirar toda a inspiração para a nossa vida intelectual. Uma boa oração antes de começar um estudo, antes de começar um trabalho intelectual de fato, é sempre bom, porque ela cultiva o terreno de nossa alma. Ela prepara este campo para receber as informações. Ela é o guia, a chave mestra de toda essa vida intelectual. Todo estudo, de fato, é um estudo da eternidade. Certo? A inteligência desempenha papel
a inteligência desempenha plenamente seu papel exercendo uma função religiosa, quer dizer, prestando um culto à verdade suprema através da verdade reduzida e dispersa. Como assim? Prestando um culto à verdade suprema através de uma verdade, digamos que dispersa, fragmentada. De certa maneira, refletindo sobre o tema, cheguei à conclusão que, também apoiado em uma frase que o Sertian fala posteriormente, que toda a verdade, ela na verdade um reflexo de algo maior. E este reflexo é na verdade o reflexo de Deus, a luz divina que nos ilumina. Porque a verdade, quando encontrada em fragmentos e juntada, forma esta verdade maior, esta verdade suprema. Né? Esta unidade que Sertian irá mencionar posteriormente, inclusive na página seguinte, né? Essa unidade entre o nosso ato, a nossa vida de estudo e a vida religiosa que propicia essa natureza do estudo, essa natureza vocacional. Né? Sejam quais forem as suas perguntas, podem ter certeza que essas respostas elas estarão em Deus. Essas perguntas, melhor dizendo, são perguntas que Deus nos infundiu para procurarmos a resposta. Portanto, basta deixar o Espírito seguir seus impulsos, por um lado, e permanecer atento por outro, para que se estabeleça um objeto de estudo. Todo este processo entre mediação da vontade e caminho a ser seguido, ele passa por uma mediação religiosa. Isso eu até me lembrei que estava lendo um livro de Chesterton recentemente, onde ele fala que as virtudes pagãs, elas são virtudes frias, são virtudes secas, que não nos invocam atenção. E as virtudes cristãs, elas são de fato as virtudes verdadeiras porque elas são alegres, elas são coloridas. Se me recordo bem da frase, era: o amor pode perdoar imperdoável, e por aí vai. E ele faz uma declinação sobre isso, não é? Isso é fantástico. E, por último, mas não menos importante, o capítulo 4, o subcapítulo 4, chamado A Disciplina do Corpo. Bem, não há muito o que falar deste capítulo, certo? Porque, na verdade, Sertian só nos diz a importância da mente sã, corpo sã para uma vida de estudos e que, para sermos estudiosos, devemos nos exercitar, comer bem, né? Não comer coisas pesadas, etc. Aquela coisa que todos nós sabemos. Este capítulo não é tão, subcapítulo não é tão difícil de entendimento pelas pessoas, e resolvi deixá-lo um pouco só por um comentário superficial, sem focar tanto em seu conteúdo, longe de não ser importante, pelo contrário, uma má alimentação prejudica a vida de estudos. Assim como uma ira excessiva prejudica o estudo. Não é? Sempre temos que ter a virtude como base, né? E temos que nos afastar dos pecados. Tanto é que existe um pecado chamado gula. Podemos ver que está intimamente ligado a essa relação entre saúde e vida intelectual. Bem, pessoal, esse foi o final do vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o gostei e compartilhar o vídeo. Por favor, precisamos crescer o canal e divulgar esse conhecimento para mais pessoas. É isso. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Fui!